2 de janeiro de 2015, vem aí a Copa São Paulo de Futebol Júnior, torneio que abre o ano do futebol brasileiro. Veja quem são os favoritos ao título do torneio. Sem pressão por título, garotada do São Paulo tem no banco o treinador que já foi comandado por Tele Santana. A superação dos atletas cadeirantes na São Silvestre e o colorido dos anônimos na visão da bike repórter Renata Falzoni. Flamengo confirma a contratação do atacante Marcelo e Palmeiras vai em busca de lateral e atacante. O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, começa agora o nosso primeiro Gazeta Esportiva ao vivo de 2015 e amanhã tem início a edição número 46 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição que todo ano alivia um pouco aquela crise de abstinência, né, dos fanáticos por futebol. Eu juro que eu vi gente tremendo na redação. Né, Alberto Helena? Eu vi. Milhares de garotos de 104 equipes de todo o país vão lutar pelo sonho de se tornar campeões e aparecerem para o mundo do futebol. Veja aí o que podemos esperar dos principais clubes paulistas nessa edição da Copinha. Vai começar a 46ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para os mais íntimos, a Copinha. Coordenado pela Federação Paulista de Futebol, o torneio vai reunir 104 clubes de todo o Brasil da categoria Sub-19, que serão divididos em 26 grupos. O Santos, atual bicampeão, está no grupo D, com sede em Lins, ao lado do Linense, do Penapolense e do Babaçu do Maranhão. A estreia dos meninos da Vila será amanhã às 16 horas contra o time de Penápolis no estádio Gilberto Siqueira Lopes. E o Santos sempre entra buscando chegar, buscando o título. É claro que tem aí Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Inter, os grandes paulistas, né? Os grandes cariocas, todos eles têm totais condições de chegar na final. O Santos vai brigar com certeza para tentar chegar lá no topo. No ano passado, o Santos foi campeão em cima do Corinthians por 2-1. Gols de Diego Cardoso e Serginho. No segundo tempo, o Malcom, aquele mesmo, diminuiu para o timão. E apesar de não ter conquistado o título, o garoto chamou a atenção durante o torneio a ponto de conquistar uma vaga no time titular de Mano Menezes em 2014. Desta vez, Gustavo Tocantins quer seguir os mesmos passos do antigo colega da base. O atacante teve a oportunidade de disputar 4 jogos pela equipe profissional do Corinthians em 2014. A Copinha de 2015 pode ser a chance de subir novamente, agora sob o comando do professor Tite. E exatamente por isso, Tocantins não quer saber de moleza. Por eu ser mais novo, ter 18 anos, precisa trabalhar, precisa estar mostrando trabalho, porque não é fácil, o pessoal lá não chegou lá à toa, não tem tudo que eles têm à toa. Então tenho que batalhar bastante, treinar bastante. Férias para mim, rapaz, só daqui uns 2 anos, porque se Deus quiser jogar essa São Paulo e subir profissional novamente. O Corinthians é sempre um forte candidato ao título, já que é o maior vencedor da história da competição. No total, são 8 canecos conquistados pelas joias do Parque São Jorge. Neste ano, o Corinthians vai disputar a primeira fase em Barueri pelo Grupo W, medindo forças com o Grêmio Barueri, o Rio Branco do Acre e o Guaicurus do Mato Grosso do Sul. A estreia será neste domingo contra o time de Campo Grande às 21 horas na Arena Barueri. São Paulo, que não conquista um título da Copinha desde 2010, quer fazer jus ao moderno CT de Cotia e dar início a uma nova trajetória na competição na cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. O grande objetivo, obviamente, é correr atrás da taça, mas o técnico Menta não pode esquecer da meta estipulada pela diretoria do São Paulo: a revelação de 4 jogadores por ano para subir ao profissional. Eu costumo pensar que o sucesso pleno seria você
formar atletas campeões, né? Obviamente, a primeira linha é formar o atleta, mas se você conseguir o título, é excelente também. No grupo V, o tricolor paulista vai enfrentar o São José dos Campos, o Serrano da Paraíba e o São Raimundo de Roraima. O primeiro jogo será contra o Serrano amanhã às 19 horas no estádio Martins Pereira. Dos 4 grandes de São Paulo, o Palmeiras é o único que nunca conquistou um título no torneio de juniores. Os garotos do Palestra começam o desafio do título inédito em Limeira, pelo Grupo J, e terão como adversários os meninos do Inter de Limeira, do Muricy de Alagoas e da Desportiva Ferroviária do Espírito Santo. A estreia será contra a equipe do Vale do Rio Doce nesta segunda-feira, às 21 horas, no estádio José Major Levi Sobrinho. Eu amo esse lugar, eu vim pra ficar, daqui eu sou. A grande esperança do Palmeiras está no talento de Gabriel Fernando. O atacante de apenas 17 anos chamou a atenção durante o Campeonato Paulista Sub-17 com a marca de 37 gols em 22 jogos. Recentemente, ele renovou o contrato com o clube alviverde por 5 anos. Fico feliz em o torcedor estar me apoiando e querendo ver meu futebol, mas não sinto nem um pouco pressionado. Acho que meus números também fazem parte da equipe que me ajudou, todos se ajudaram e não sinto um pouco nem de pressão nisso. A grande final da Copinha será no estádio do Pacaembu no dia 25 de janeiro, data em que a cidade de São Paulo completa 461 anos de vida. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu, sinceramente, sinto saudades de como era a Copa São Paulo no passado. A Copa São Paulo ocupava um espaço no calendário que não era ocupado pelos grandes clubes. Então, todas as atenções estavam voltadas justamente para a Copa São Paulo. Você tinha praticamente os mesmos moldes de uma Copa do Mundo. 20 clubes, 24, chegamos a ter até 32 clubes divididos em 8 grupos de 4, enfim, e era uma coisa bacana, porque você via os grandes clubes e o que esses grandes clubes tinham para revelar em termos de novos talentos. E aí fizeram da Copa São Paulo uma veia política, e aí chegamos ao astronômico número de 104 clubes. Aí começa nesse final de semana. Não dá para você acompanhar 104 clubes, não dá para você acompanhar mais de 50 jogos na mesma competição. E para piorar, quando ela começa a engrenar, já estão começando os campeonatos regionais, Libertadores da América. Então a Copa São Paulo perdeu justamente o que ela tinha de grande atrativo. Preencher uma lacuna né, no calendário do futebol brasileiro. Aí se tornou um balcão de negócios. Pode ser interessante para muita gente, mas a revelação de jovens talentos, realmente, a competição, que esse sempre foi o principal objetivo, tem deixado a desejar. Alberto Helena Júnior, boa noite, ou boa tarde, já que está tão claro assim lá fora, né? Bom crepúsculo para você. É isso aí, para nós. Então é o seguinte, é uma vitrine aí de jogadores, né, para os empresários venderem seus artigos, nem todos de bom gosto, né? Mas só que é uma vitrine embaçada, porque só eles, empresários, é que veem. Nós não conseguimos ver nada. Né? O torcedor, a mídia, você só vai ver, como bem disse o Celso, você vai ver no finalzinho aí algum outro jogador. E o pior disso tudo, o discurso desses treinadores todos, né? Não, nós estamos aqui, não é para disputar o título, mas é para revelar jogadores e tal. Eu vi esse time de São Paulo jogar, eu vi no momento que estava falando aí, me lembro do momento quando ele começou lá nos juniores de São Paulo. Era o seguinte, bola com o Becão dá um bico para frente, os zagueiros, os atacantes saem correndo. Não tem nada de novo. É um time. O São Paulo estava até ganhando esse jogo, era um desses torneios aí, estava até ganhando o jogo e acabou perdeu o título e não revelou ninguém. Esse é o grande problema. Quer dizer,
esses times, esses jogadores, eles são preparados dentro de moldes antiquados, superados, desinformados, que são a grande maioria dos treinadores dos clubes, das categorias de base dos clubes, que formam jogadores que também não têm a menor utilidade. O fato é esse. No fim de tudo, você espremer, não cai uma gota de ouro, não, viu? Ou seja, o ano está começando, gostaria aqui de ter um discurso otimista, mas não tem jeito, né? Começa com a Copa São Paulo, a gente vai mentir? Ah, uma grande competição, parabéns. Não é, está longe disso. Isto posto, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta de hoje é: qual grande clube paulista dará mais alegrias à sua torcida em 2015? Corinthians? Palmeiras? Santos ou São Paulo? Acesse o gazetesportiva.net e vote o resultado. Eu dou no fim do programa de hoje. Rapazes... Nossa, que pergunta difícil essa, né? Ah, você que escolheu. Você foi uma das pessoas que escolheu. Eu sei que foi o site. Mas você foi uma das pessoas que mandou manter. Não fui, mas assim, sei lá, o Santos eu não consigo apostar muita coisa não pelo andar da carruagem. O Palmeiras é uma incógnita. O Corinthians tem uma base montada e o São Paulo foi o time até aqui que melhor se reforçou. Então, São Paulo. O seu Alberto? O Celso definiu bem a situação, é essa. Não, mas também acontece o seguinte, é muito cedo. A gente não sabe quem é que vem, quem é que sai. Não dá para você fazer uma previsão assim, dentro de um padrão de acerto aceitável. Não dá ainda, mas acho que pelo que disse o Celso, realmente o São Paulo é o que está mais bem preparado. Vamos falar dele, só que vamos falar dele copinha, né? No São Paulo, a conquista do título da Copinha está em segundo plano. Quem explica melhor isso é o treinador do Tricolor, que no passado teve um professor que marcou época no Morumbi. São Paulo, campeão do mundo em 1992. A vitória sobre o Barcelona, que fez o Tricolor conquistar o planeta pela primeira vez, transformou em heróis aqueles que brilharam em Tóquio. Entre eles, poderia estar Menta, que acabou cortado dias antes da viagem. Eu estava no grupo da Libertadores, né? E fui pré-inscrito para o Mundial. E fui cortado, muito jovem, né? E assim, não tinha muito o que falar, né? A situação era bem clara, bem honesta. O Tele é sempre um treinador muito justo, né? Muito bom. E ele levou os melhores para aquele momento e eu não era um dos melhores, né? Longe disso. 22 anos depois, Menta é o técnico do Tricolor que se prepara para a disputa da Copa São Paulo de Juniores. Seu corte lhe causou uma decepção na época e sua consequente saída do clube, o tempo em que teve a oportunidade de trabalhar com Tele Santana ajudou a moldar o profissional que ele se tornou. Em primeiro lugar, ele cobrava muito, mas ele sempre foi muito justo, né? Disciplinador, muito exigente na excelência do trabalho. Ele exigia até do pessoal que preparava o campo, né, jardineiros, para cuidarem muito bem do gramado, porque ele não aceitava passe errado dos atletas. Isso me ajuda muito a essa questão da disciplina, a questão de nortear bem o grupo, de ser justo com todos, procurar ser justo comigo primeiro, para ser justo com os atletas, né? Para encarar o desafio da Copinha, o São Paulo terá um time extremamente jovem. A média de idade é de apenas 18 anos, numa competição em que podem ser utilizados jogadores até 2 anos mais velhos. Jovem, mas jogadores de talento, jogadores que nós acreditamos que têm o potencial de evoluir, de aprender, de crescer, né? Então, acho que a filosofia do São Paulo é essa, né? Lapidar o talento e deixá-lo apto a jogar no São Paulo. Apenas 2 titulares do time, que terá pela frente São José, São Raimundo de Roraima e 4 de Julho do Piauí na primeira fase, completam 20 anos em 2015. A equipe poderia ser mais experiente, não fossem desfalques causados por jogadores que hoje são comandados por Muricy Ramalho. Com Auro, Lucão, Bosquilha e Evandro, que ainda tem idade para jogar, o São Paulo sem dúvida estaria mais forte para brigar pelo título da Copinha. Mas a prioridade não é ser campeão, e sim a formação. A meta, aliás, estipulada pela diretoria, é que as categorias de base revelem 4 jogadores por ano para servir o elenco profissional.
Esses meninos completaram um ciclo na base, alcançaram o objetivo maior que é ir para o profissional e não teria por que esses garotos regressarem para a base se eles já alcançaram esse objetivo. Então, o nosso trabalho é o quê? Formar mais jogadores que possam ingressar no profissional. Esses meninos já subiram, talvez se eles descessem, eles atrapalhariam alguns que têm o potencial para subir. Por tudo isso, não há cobrança de título por parte da diretoria. Mas não quer dizer que o São Paulo não vai entrar em janeiro com o desejo de terminar a Copinha levantando a taça de campeão. Se você fizer uma enquete aí no grupo, o que vocês buscam na Copa São Paulo, todo mundo vai falar que quer ser campeão. O atleta de alto nível, ele busca a excelência o tempo todo, ele busca ser o melhor o tempo todo, né? E a gente não pode fugir disso, não pode descaracterizar isso no atleta. Eu costumo pensar que o sucesso pleno seria você formar atletas campeões, né? Obviamente, a primeira linha é formar o atleta. Mas se você conseguir o título, é excelente também. Pois sim, já sem a mesma estrutura dos times grandes, o São Bernardo vai buscar na própria torcida a força da qual precisa para ir longe nessa Copa São Paulo. Veja aí na reportagem do Adriano Dolfi. A aposta do time do Grande ABC no elenco jovem, mas entrosado. E claro, no fator torcida. O Tigre vai jogar em casa no estádio Baeta Neves, o popular Baetão, com o gramado sintético. É diferente, né? O gramado sintético, a bola vai mais corrido, mas parece que tá mais corrida, a bola fica mais rápido. E o campo normal, campo gramado, mas a bola fica mais devagar, cadenciado o jogo. E nós temos que tirar proveito do Baetão, lógico, é a nossa casa, é nosso campo. Nós treinamos aqui durante a semana, então o adversário que vem aqui, é o que eu falo para os meus jogadores, ele tem que respeitar o São Bernardo e medo de jogar aqui contra o São Bernardo. Nós temos que passar isso aí para o adversário. E claro que a molecada pensa em chegar no time de cima e disputar o Campeonato Paulista. Essa taça aí é bem vista, né, por empresários e tal. Eu só espero jogar bem, vou jogar bem se Deus quiser e subir profissional e focar lá. Mas a regra do Paulistão de apenas 28 atletas inscritos pode ser um empecilho para outros jovens jogadores, como o zagueiro Gabriel Novaes. A gente pegar firme, não pode desistir, não desanimar, que vai dar tudo certo. O Edson Buaro está sempre acompanhando a gente está fazendo coletivo lá, só ir bem que vai dar tudo certo. Eu acredito na qualidade dos meninos, eu acho que essa situação dos 28 jogadores complicou um pouquinho, estreitou um pouco, mas nós temos aí uma Taça São Paulo que pode reverter tudo isso aí. O grande adversário do São Bernardo talvez seja uma equipe de tradição no futebol mineiro, o Atlético Mineiro, que mais uma vez chega forte na competição. Os outros 2 jogos serão contra times desconhecidos no cenário nacional. O Unai do Distrito Federal na partida de estreia e o 7 de setembro de Alagoas. É um grupo difícil, né? Já visto que o primeiro jogo já é uma decisão, é uma final. Quer dizer, só vai ser importante o Atlético lá na frente se nós passarmos consequentemente pelo primeiro e segundo jogo. O 7, na realidade, é o CRB, né? É a equipe de Alagoas, do João Feijó, um empresário bem sucedido, como se diz, em categorias de base. Então eu tenho certeza absoluta que são 2 equipes dificílimas. A confiança é tanta por aqui que o treinador da equipe faz uma promessa. E essa equipe de São Bernardo hoje, vocês podem botar num papelzinho e botar dentro do bolso. Lá na frente vocês abrem esse papelzinho para ver o que está escrito nele. São Bernardo vai fazer história nessa Taça São Paulo. Outra equipe paulista sem a badalação dos grandes que vai estar nessa Copa São Paulo é o Ituano. No ano passado, a equipe principal surpreendeu e foi campeã paulista. Por isso não custa nada, né? A garotada do Galo sonhar também. Vamos ver na reportagem. Não é só o piano que se carrega em campo. Na base, se carrega também a caixa de água para os companheiros. Debaixo dessa lua de 40 graus, dá-lhe reposição de líquidos. Quem se hidrata unido, joga unido. O jogo treino, derrota para o Corinthians por 1. Por 2-0, é o último do Ituano antes da estreia na Copinha, marcada para segunda-feira no estádio Novelli Júnior, em Itu, contra o Galícia da Bahia. Completam o grupo o São Bento de Sorocaba e o Internacional de Porto Alegre. A equipe do interior vem cheia de ânimo. No Sub-20 ficou em terceiro no Paulistinha. Então que venha a Copa São Paulo. Obrigação?
Desde a minha primeira conversa com o Juninho aqui nesse campo, perguntei para ele se ele queria resultado ou formar. Ele falou que o primeiro plano seria formar jogadores, está dando sempre colocando jogadores no profissional. Isso vem acontecendo de maneira satisfatória. O professor é prata da casa. Tem ligação umbilical com o Ituano. Comecei a minha carreira aqui desde os 13 anos, do Sub-13. Passei por todas as categorias, subi no profissional, teve o título de campeão paulista em 2002. O Ituano é a minha casa no futebol. Revelado no Ituano, o treinador agora retribui. Anda revelando meninos. 5 já subiram para o profissional, entre eles um centroavante, bom de bola e ainda tímido com as palavras. Estou querendo muito a oportunidade de jogar lá, como eu estou jogando aqui no 20. Vou tentar aproveitar o dia que subir lá, mostrar meu potencial. Em busca de um lugar ao sol, a molecada do Ituano se inspira no time profissional que conquistou nessa temporada o Campeonato Paulista. Inspira sim, claro. A gente pode estar perto deles, acompanhando cada dia o treino profissional. Nosso técnico Vinícius sempre pede para a gente acompanhar de perto o treino deles e serve de inspiração, sim. É um ânimo a mais, né? Representar o clube campeão paulista. Vamos fazer o possível para chegar mais longe possível. O legal é que ninguém quer ser campeão, né? Estamos só em formação. Depois do 7-1, agora a gente só forma jogador, né, Alberto? São dois clichês que estão em moda, né? Aí se você perguntar para qualquer treinador desse aí, como é que vai jogar o seu time ofensivamente, ele fala assim, estou em busca do equilíbrio. O equilíbrio é o eufemismo para retranca, né? Porque eles não mudam o rumo das coisas, né? Mas eles fazem tudo, é a mesma coisa. Equilíbrio e formação de craques. E a gente vê, e aí, já que tocamos no assunto e temos um pouco de tempo, aproveitar, me impressiona a falta de planejamento, né? Quer dizer, na verdade, a base deveria ser espelho do que você tem no profissional. Claro. Até para ficar mais fácil de você substituir as peças, quer dizer, então você traça, escolhe uma linha de trabalho, um plano tático, que pode ter as suas variações, tal, mas enfim, mas é um plano definido. E você trabalha esse mesmo plano nas categorias de base e nas categorias e no profissional. O Barcelona faz isso há 200 anos. Está aí com um exemplo e os caras não seguem. O que é pior até. Sabe o que acontece? Como eles não ficam com o treinador, o time de cima, não fica com o treinador mais do que um ano, se consegue ficar tanto tempo com o treinador, e eles não escolhem o treinador pelo perfil que eles pretendem, os dirigentes querem, que jogue o seu time dentro do tal padrão. Então eles escolhem um treinador uma vez que joga ofensivamente, outro que joga defensivamente, outro que, sabe? Então não tem como você fazer esse planejamento, né? Essa hierarquia. E aí volta aquela discussão, da bela retranca. Porque ele sabe que se ele não ganhar a copinha, ou se ele for eliminado no mata-mata por qualquer... E agora os times têm uns nomes estranhos, né? Tipo, você nunca ouviu falar. Tipo o Palmeira, né? Que o Barba, que é o diretor aqui do programa, é palmeirense, e tem um Palmeira. Pois é. Bem parecido são com o do tantos Palmeiras. times que você nunca ouviu falar. E aí se ele perde para um desses times, acabou o trabalho. Também perdeu o emprego. Então era uma retranca para se garantir. Tudo bem. Então vamos na retranca. O time do Corinthians, que disputará a Copinha, fez agora à tarde um dos últimos trabalhos antes do início da competição. O repórter Felipe Esboril acompanhou. O Corinthians chega com o status de maior vencedor da Copa São Paulo. São 8 conquistas até o momento. Um trabalho sério nas categorias de base que vem dando certo. É uma responsabilidade, né? Comandar uma equipe que ganhou tantas vezes e sempre se gera uma expectativa muito grande em cima disso. Mas a gente está bem preparado. A gente fez uma temporada inteira boa que nos conduz a continuar com esse pensamento de alcançar um grande resultado na Copa São Paulo. Esse time também é considerado como favorito para mais um título. Tudo porque ganhou 2 torneios em dezembro, o Paulistão e o Brasileiro Sub-20. E para melhorar essa equipe comandada pelo técnico Osmar Loss, 3 jogadores já treinaram entre os profissionais. O lateral Guilherme Arana, o zagueiro Pedro Henrique e o atacante Gustavo Tocantins. Uma temporada inteira, a gente sabe que até não foram muito utilizados, né? Esses que estão nesse momento conosco.
Mas é satisfatório. Eu acho que agrega sim a convivência no departamento profissional, com viagens, com um treinador experiente como era o Mano, com jogadores experientes como tem no Corinthians. Eu acho que só tem a somar para eles e para a nossa equipe. O Corinthians está no grupo W da Copa São Paulo de Futebol Júnior e estreia neste domingo contra o Guaicurus, do Mato Grosso do Sul, na Arena Barueri. Também estão nesse grupo o Rio Branco do Acre e o próprio Barueri, que joga em casa. Adversários que são tratados com respeito. O fato de classificar apenas um no grupo sempre torna os jogos muito importantes e decisivos, desde o primeiro jogo. A gente sabe que com esse número elevado de equipes, um deslize, um tropeço em qualquer um dos jogos, seja no primeiro, no segundo ou no terceiro, pode causar desclassificação. Então a gente está trabalhando em cima de fazer bons resultados sempre, né? E é um grupo que a gente conhece pouco, na realidade, do Rio Branco, do Acre e do Guaicurus. Até a gente do Guaicurus tem algumas informações, por já ter, em outros momentos, enfrentado. Sabemos que é um trabalho bem sólido, é o campeão matogrossense, né? Então, a gente espera que seja um jogo de dificuldade, mas também espera que a gente possa fazer valer a nossa condição de um clube local, da nossa torcida estar presente no estádio e nos apoiar para essa primeira vitória. Agora vamos no trotinho, hein? São Silvestre, na quarta-feira você viu aqui na tela da TV Gazeta uma bela cobertura ao vivo e a dobradinha etíope na corrida mais tradicional do atletismo brasileiro. Os atletas da Etiópia venceram tanto a prova feminina quanto a masculina. Mesmo assim, a festa foi brasileira, já que as quase 30 mil pessoas, né, foram às ruas para ver essa festa. A bike repórter Renata Falzoni pedalou com a turma do fundo e mostra pra gente aquelas figurinhas diferentes e carimbadas. Vamos ver. O Lili e eu estamos no meio da muvuca e já foi dada a largada da elite. Lúcio Monteiro corre com os 4 maiores lendas da São Silvestre. Me diga quem elas são, Lúcio. Então, nós começamos pelo nosso grande campeão Marilson dos Santos. Depois nós temos Rosa Mota, portuguesa, 6 vezes consecutiva campeã da São Silvestre. Depois nós temos o equatoriano Rolando Vera. E depois o inesquecível Poltergar. Essa daqui é a noiva mais noiva que eu conheço. Essa é a 17ª São Silvestre que eu corro em busca de noivo. Mas até hoje eu não consegui encontrar, tá difícil. Eu gosto dessa corrida, é linda, é bonita, é maravilhosa. Na liderança entre os fantasiados, temos 2 Papais Noéis. Vamos bater palma aí! Gabrielzinho aqui, ó, exemplo a ser seguido. E o pai dele também vindo do Rio de Janeiro para correr a São Silvestre. Essa é a comitiva do Gabriel. Um abraço a todos. Em frente ao Teatro Municipal, pertinho da Prefeitura, essa galera já correu 12 quilômetros e muitos já dão sinal de cansaço. Aí, e o noivo? Tá difícil, falta só 2 quilômetros para terminar. Não consigo de jeito nenhum. Tem 30 mil atletas aqui, mas ninguém me quer, não sei porquê. Como é que é essa brigadeira aqui? Duríssima. Aqui tem que estar preparado para fazer. Não é sofrimento. É a pior parte da prova ou é a melhor porque tá chegando? É melhor porque já tá no final, né? Falta só 1 quilômetro só pra festejar, né? Cadê trotar? Cadê correr? Depois da glória, ó, os atletas de elite ficaram folgados, fizeram eu carregar eles. É chegar na Paulista pela primeira vez depois de 17 anos com o keniano atrás. Vai ser bom demais. Valeu! Feliz 2015! E olha, isso aqui é só alegria, viu? Com esse povo todo aqui na Paulista, não tem prova difícil! Sucesso, felicidades, paz e harmonia! Um abraço, Brasil! Eu vim no metrô com a Tartaruga Ninja e no Super Esporte quem falou ao vivo comigo foi Bozo. Bozo. Sim, que também estava na prova.
são figuras mesmo, porque quando você pensa para correr, aí você pensa no melhor tênis, na camiseta que vai realmente facilitar a respiração do corpo. Aí você vê essas pessoas com um monte de fantasia, num calor danado, isso pesa, isso acaba esquentando mais ainda, num trajeto super difícil e termina numa boa fazendo festa ainda. Sensacional, parabéns para eles. Eles, mais do que todos, devem se preocupar com tênis, né, Alberto? Eles têm que estar com tênis bacana. É verdade. Para aguentar bem. Ó, gente, apenas 6 cadeirantes participaram dessa São Silvestre, mas ó, a disputa foi acirradíssima. O favorito ao título de tetracampeão ficou na 2ª posição. Confira aí a videoreportagem também da Falzone com o Murilo Azevedo. As atenções todas estão no pelotão da elite. A festa na turma fantasiada no fundo. E os cadeirantes? Esses têm história para contar. Eu sofri um acidente de carro com 15 anos de idade e fiquei paraplégica. Mas só aos 19 anos que me mostraram esporte para pessoas com deficiência. Eu conheci a corrida em cadeira de rodas e faz 4 anos que eu estou competindo e é a minha vida. Para mim é tudo de bom, porque quando eu não estava fazendo esporte eu só parava no hospital. Depois que eu comecei, nunca mais voltei para o hospital. Isso é muito bom. É com eles que nós vamos rodar pelos 15 quilômetros da São Silvestre, data histórica. São Silvestre, 90 anos! Jaciel Paulino, 5 vezes campeão da prova, dispara na frente, em busca do 4º título consecutivo. Mas na cola vem Heitor Mariano dos Santos, para atleta de Praia Grande, litoral paulista. Na descida do Pacaembu, Heitor Mariano despenca e assume a liderança e coloca 20 segundos de vantagem. O ritmo desses cadeirantes eu não consigo acompanhar. É muito forte. A diferença entre os para-atletas se mantém na subida do viaduto Engenheiro Orlando Murgel. Em segundo, Jaciel se desgasta na corrida de recuperação. A famigerada subida da Brigadeiro. Lá pelas tantas, ele vira de marcha ré, descansar os músculos, ganhou velocidade. Mais um ataque do segundo colocado, porém este chega ao seu limite. Com 49 minutos e 53 segundos de prova, Heitor Mariano vence a 90ª São Silvestre. 38 segundos depois, cruza em segundo Jaciel Paulino. Você tem que pegar a subida, querido. Treinar a subida, sem dúvida. Essa prova eu ganhei na persistência, na perseverança e no treinamento duro, na Serra do Mar, subindo todos os dias, porque eu sabia que essa brigadeira ia ser difícil. Eu estou muito feliz de estar tirando a hegemonia, né, do grande campeão do Jaciel. Chegar na frente dele, para mim, é um orgulho. Ele é um grande corredor. Fechei o ano com só glória, graças a Deus. Para mim é indescritível a emoção, porque eu não pensei que fosse tão bem. Não adianta a gente ficar em casa esperando um milagre. A gente tem que fazer um milagre na nossa vida. E não importa a condição física da gente, sempre dá de fazer alguma coisa, de praticar uma atividade física, basta a gente querer. E a atividade física, o esporte, mudou a minha vida e hoje eu não seria nada sem ele. É a minha paixão, a minha forma de viver. E o ano que vem, São Silvestre de novo, espero diminuir ainda mais meu tempo. Tem aí um ano inteiro para a Aline, parabéns. E, treinar na Serra do Mar, só isso. Facinho, facinho. E que bela mensagem da bela moça, mensagem. Né? O milagre é a gente que faz. É isso aí. Seria muito mais cômodo ficar chorando, reclamando da sorte, ou do destino, ou da vida, ou de Deus. Está ali batalhando. Em qualquer circunstância, né? Isso vale pra gente também. Mesa Redonda Futebol Debate, no primeiro Mesa Redonda de 2015, você vai assistir um programaço com 2 técnicos que entendem muito de futebol e que vão estar, e que já são, né, os melhores aqui do Brasil, né? Flávio Prado, Chico Lang, Alberto Helena Júnior receberam a dupla Tite e Muricy Ramalho num programa muito mais do que especial. Veja só, um aperitivinho do que vem por aí. Dois dos maiores técnicos do Brasil no encontro histórico nos estúdios da TV Gazeta.
vocês têm em comum? Ter trabalhado no São Caetano, né? Os dois trabalharam no São Caetano, comercial juntos, vocês já foram rivais do mesmo time na mesma cidade, então vocês têm uma história muito bacana no futebol, né? O mais legal foi que a gente conhece a pessoa, entendeu? Deixa de pensar no técnico, que a gente só vê o técnico nos jogos, que a gente se enfrenta, ou no dia a dia deles, entendeu? Mas a gente conhece as pessoas e foi muito legal, apesar que a gente está se enfrentando não sei quantos anos, mas foi muito legal ter conhecido eles mais de perto, entendeu? O Oswaldo tinha um conhecimento mais próximo, mas esses 2 dias que nós ficamos juntos foi muito legal, porque a gente às vezes tem um pensamento diferente da pessoa e a gente chega lá, vê que não é nada disso, que é outro tipo de pessoa. Então foi muito legal ter conhecido o Tite e o Oswaldo mais de perto mesmo. Eu lembro quando a gente se despediu, o Muricy colocou, ele disse, pô, que bom a gente conviver um pouquinho fora do ambiente do futebol, onde tu fica envolvido na preparação da equipe, tu vê um outro lado. Nós nos enfrentamos desde Grenal, no Sul, então a gente vem ao longo do tempo todo se conhecendo e a gente conseguiu passar alguns momentos que eles são diferentes do nosso natural. O Muricy com uma capacidade extraordinária de ator e de locução, fazendo uma pressão danada no diretor. Acabar, né? Alongando muito o negócio, tá bom. Quer repetir 20 vezes a mesma cena, cara? Não dá. Hoje não tem gravação de comercial, mas sim de um programa especial. Mesa redonda desse domingo terá Tite e Muricy Ramalho, sendo entrevistados por Flávio Prado, Chico Lang e Alberto Helena Júnior. 2 figuras muito queridas. Um jogou bem, volante. O outro jogou demais. Obrigado. O outro jogou demais. Esse aqui jogou muito. Mas eu gostava de ver o Tite jogar, bem elegante, né? Tocava um passe, tal, bonito. E duas figuras que honram o futebol brasileiro. Pelo caráter, pelo comportamento e pela inteligência. Eu, quando vejo os dois, eu fico feliz, porque são caras que deram sequência ao que eles fizeram, aqueles 20 anos maravilhosos que eles tiveram como jogador, né? 15, 20 anos, e hoje brilham como treinadores. Qualquer um dos dois que assumisse a seleção brasileira, a seleção da Itália, a seleção da Inglaterra, e falando a língua dos caras, eles vão se dar muito bem. Muito bem, não ficam devendo nada para ninguém. A gente, como amante do futebol, tem orgulho de ter um Muricy Ramalho e um Tite como treinador. Flávio, 2 profissionais desse gabarito, dessa importância, é difícil, né? Tem que aproveitar a oportunidade, né? Você flagrou eu tietando aí, né? Tirando fotos e tal, porque realmente são 2 amigos, são 2 caras competentíssimos, 2 caras que eu tive a felicidade de ver jogar e de ver crescer, evoluir. Vi o Muricy com a molecadinha do São Paulo. Pô, que coisa impressionante esse time. Muricy na China. O meu amigo Tite, a gente trocava livros quando ele estava machucado no Guarani, na Portuguesa. Depois ele desapareceu para nós aqui, estava trabalhando, aparece campeão em Caxias. E aí, de repente, esses amigos ficam muito bem, mostram a competência deles, dá muito orgulho. Isso é só um aperitivo do que vai acontecer. Domingo, 9h30 da noite. Mesa redonda especial. Imperdível. Fala aí, Alberto, conversar com esses super técnicos não é para qualquer um, hein? É verdade. Foi muito gratificante. O pessoal... A conversa foi muito interessante, viu? E vale a pena vocês assistirem. Agora, tem um detalhe que eu chamo a atenção, quando eu fiz uma pergunta para o Tite sobre pedir para ele escalar a seleção dele de todos os tempos, os jogadores que ele viu jogar. E ele escalou, uma bela seleção, inclusive, mas a curiosidade é que ele escalou com 2 volantes, Clodoaldo e Falcão. O que não é uma crítica, mas é apenas uma constatação de como esse conceito, esse dogma, está tão encruado na cabeça das pessoas. Quer dizer, se você imaginar que você teria assim, uma opção além do Falcão, do Clodoaldo ou do Zeto e tal, como volante, você teria aí, sei lá, Ademir da Guia, Didi, Zizinho, sabe, meias armadores e tal, que você... poderia escolher o Carpegiani, por exemplo, que foi também na mesma época.
mostra bem como é que os nossos treinadores estão ainda muito atados a alguns princípios fundamentais, básicos, que eles não mudam, né? Se bem que ainda são jogadores que sabem sair para o jogo. Estou me lembrando de 82, sim, Cerezo, Falcão, sim. Sócrates e Zico. Sim. Melhor do que Alemão e... ou Mauro Silva e Dunga, com todo o respeito que eles merecem, mas são outros tempos, claro. Tudo bem, então mesa redonda, não percam 9h30. Agora vamos falar do Flamengo. O Flamengo começou 2015 com um reforço para a equipe do Vanderlei Luxemburgo. O rubro-negro anunciou na manhã de hoje e apresentou agora à tarde o atacante Marcelo, que atuava pelo Atlético Paranaense. Ele chega ao clube da Gávea com a ajuda de investidores depois de se destacar com a camisa do Atlético Paranaense. No Mengão, o Marcelo vai vestir a camisa de número 7 e vai reencontrar o meio-atacante Everton, que foi parceiro dele no Furacão, que chegou à decisão da Copa do Brasil em 2013, sendo derrotado justamente pelo Flamengo. Naquele mesmo ano, o Marcelo também foi eleito revelação do Brasileirão e venceu o nosso troféu Mesa Redonda. Quero saber de vocês dois o que vocês acharam, rapazes, do Marcelo Cirino no Flamengo. Bom jogador. Pode falar? Não pode falar. Acho bom jogador, boa contratação. Não dá pra gente ficar esperando contratações bombásticas, até porque não há nada de bombástico para ser negociado. Quer dizer, então, você tem jogadores que se destacaram no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro nunca se destacou por um brilho técnico acentuado. Quando surge um ou outro jogador, normalmente o destino dele é a Europa. Então, o que você tem por aqui, o Flamengo contrata bem, reforça o seu elenco, mas nada demais. Eu acho muito interessante esse jogador. Era um destaque no Atlético Paranaense, no Furacão. Se machucou, ficou um tempo fora, voltou agora recentemente ao time. E é um artilheiro, um jogador bem interessante mesmo. Eu acho que se a torcida do Flamengo tiver um pouco de paciência, que ela não costuma ter muito, esse menino vai dar certo, sim. Tudo bem. Agora vamos falar então do Palmeiras. Apesar de ser o que mais contratou entre os grandes paulistas, o Palmeiras segue atrás de reforços para a equipe. Com a possibilidade de perder Henrique, o técnico Oswaldo de Oliveira teria pedido a contratação do centroavante Rafael Marques, que trabalhou com ele no Botafogo e que não está bem no futebol chinês, onde ainda tem mais 3 anos de contrato. Ele foi bastante criticado no início da passagem pelo Fogão, mas depois engrenou e foi um dos destaques da equipe campeã carioca e que levou o clube à Libertadores. Outro nome que surgiu e que estaria próximo é o lateral esquerdo João Paulo, que disputou o último Brasileirão pelo Flamengo e não acertou a renovação com a equipe carioca. As negociações estariam avançadas e restariam apenas exames médicos para ele ser anunciado. Com a saída do Juninho, o Palmeiras tem apenas Vitor Luiz na posição. Então, o Palmeiras está se reforçando também. Estava ouvindo a Anitta falar, e mais um sinal, né, de como anda o futebol brasileiro. Antes a Europa era a grande vitrine para o jogador brasileiro. Depois ele começou a ir para o leste europeu, para jogar na Ucrânia, na Rússia. Agora a China, a Arábia, nem para os Estados Unidos, né? Nem para os Estados Unidos mais. Tá certo. Gol da Alemanha. Depois de disputar jogadores com o Palmeiras, parece que o São Paulo resolveu brigar com outro rival no mercado de jogadores. O tricolor tenta atravessar a negociação do Corinthians com o atacante Dudu, que disputou o último campeonato brasileiro pelo Grêmio. O São Paulo iniciou conversas direto com o Dínamo de Kiev, clube que é dono dos direitos federativos do jogador. A proposta do tricolor agradou mais aos ucranianos. Já o Corinthians tem quase tudo acertado com os empresários do jogador, que teriam se irritado pelo fato do São Paulo não ter conversado com eles antes de fazer a proposta ao Dínamo. Outro fator que poderia ajudar o time do Morumbi é a forma de pagamento. O São Paulo pagaria 10 milhões de reais por 50% dos direitos, com um pagamento total até o fim de 2015, enquanto que o Timão pagaria 12 milhões com 60% dos direitos, mas quitando a dívida só no final da próxima temporada. Celso Alberto Helena Júnior, o Dudu, vale toda essa disputa? Meu Deus do céu, é tudo isso esse homem? Me parece muito mais uma briga em função da rivalidade do que necessariamente pela qualidade do jogador. É bom jogador, fez um bom campeonato brasileiro pelo Grêmio. Mas acho que o São Paulo está se especializando, cutucou o Palmeiras, agora quer dar um chapéu também no Corinthians. Me parece muito claro isso.
Eu não sei se realmente esse é o viés da coisa, mas para mim, eu acho esse jogador muito bom jogador, muito bom jogador. Desde que ele surgiu no Cruzeiro, quando ele jogou pela Seleção Brasileira Sub-20, no Mundial Sub-20, é um jogador de drible, veloz, incisivo. Bom definidor. Enfim, eu acho que cabe bem nos dois times. Tanto no São Paulo quanto no Corinthians. Muito bem, resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Qual vai ser o clube paulista que dará mais alegrias para a sua torcida em 2015? Mojimirim. Qual? Não vem com graça. Pode ser? Isso aí é clube grande, estamos falando de clube grande, Mojimirim entendeu? Tá na Série B ano que vem. Palmeiras. Ou é melhor esse ano, né? Palmeiras, 30%. Corinthians, 28%. São Paulo, 26%. E o Santos, 15%. Assim encerramos o programa. Palmeiras surpreendendo, hein? De hoje, pois é. Tchau. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Alberto, um beijo. E até segunda-feira no Super Esporte, 10h30 da manhã. Tchau.